Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Bom dia, graça e paz, Igreja Amém, sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical neste domingo de manhã, domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Espero que todos estejam bem, que o Senhor tenha
derramado graça nessa semana que se passou e que derrame infinitamente mais graça e bênçãos nessa semana que se inicia no nome de Jesus, amém? Espero que todos estejam bem, espero que nesta manhã possamos ter uma comunhão graciosa na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela nossa comunhão, pela nossa igreja, Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Que o Senhor possa ministrar, tocar, falar aos nossos corações nessa manhã e que em tudo possamos glorificar, bendizer, celebrar e adorar ao Rei da Glória, amém? Eu convido todos então neste momento a lermos a palavra do Senhor ali no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, a partir do verso 47, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Amém? Que possamos cada dia mais nos alimentar desse pão que nos dará força, sustento, vigor e nos levará a um tempo de graça, a um tempo de superação, porque sabemos que precisamos nos alimentar cada dia mais da presença do Senhor, precisamos ter comunhão, intimidade com o Pai, porque se queremos grandes coisas, precisamos ter cada dia mais grande disposição, motivação, vontade de estar na presença daquele que é único e digno de todo louvor e de toda glória e que tem o melhor para mim e para você, amém? Oremos então gratos ao nosso Pai. Pai Santo, Pai bendito, graças te damos por este domingo de manhã, pela nossa escola dominical, pela vida dos nossos irmãos. Nós te louvamos pela comunhão que o Senhor tem nos dado e permitido estarmos aqui reunidos, ó Deus, neste momento, nos alegrando, pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que Tu és o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és o grande Eu Sou. Nesta manhã queremos adorar ao Senhor, bendizer o Teu santo nome e clamar que o Senhor venha, Senhor, operar nos nossos corações, trazer um tempo novo, um tempo de regozijo, de graça, de renovo e que possamos, ó Deus, ó Pai amado, com toda a nossa força, render a Ti o melhor louvor, ó Pai. Que tenhamos um coração grato e que possamos, ó Pai, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Fala conosco, fala a cada coração, ó Deus, cada lar, ó Pai, que está agora ouvindo o Senhor, ó Deus, essa oração em comunhão, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, tocando, ministrando os nossos corações, os nossos familiares e que possamos abrir os nossos lábios e exaltar ao Rei, ao Senhor, ao nosso Deus supremo e glorioso. Graças te damos por tudo, ó Pai. Recebe a nossa adoração, fala conosco nesta manhã e vem e toma o teu lugar, hoje e sempre, no nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu te convido então neste momento a celebrarmos, a adorarmos ao nosso Deus. E logo mais estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Fique na paz. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, não só pelas coisas grandes que Ele faz, mas também pelas coisas simples do nosso dia a dia. Aleluia, graças a Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai
Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem preparado, por tudo que Ele há de fazer para derramar sobre as nossas vidas, amém? Nesta manhã, creia que Deus tem muito mais para você e para mim, e que possamos buscá-lo com todo o nosso ser. Oremos então gratos ao Pai. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por esta manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvir a Tua Palavra. Fala a cada coração, ministra a cada vida, e que sejamos renovados, fortalecidos, e que o Senhor em tudo possa ser glorificado, exaltado nas nossas vidas. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e sempre fará por nós. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela nossa igreja, pela nossa comunhão e pelo cuidado que Deus tem tido para com todos, amém? Hoje, neste domingo de manhã, que você e eu possamos abrir o coração e permitir que o Senhor ministre, fale poderosamente aos nossos corações, amém? Hoje eu gostaria de falar sobre como nós estamos com Deus, a realidade da nossa comunhão com Deus. Com sinceridade, somos os desanimados, somos os satisfeitos ou somos os despertados? A mensagem do cristianismo é de que tudo está centrado em Cristo e todo homem pode desfrutar de um relacionamento com Cristo, onde o homem será transformado plenamente, totalmente, existindo agora um propósito absoluto na vida do homem, viver em Cristo e com Cristo, ou seja, uma transformação de dentro para fora. Se em nosso interior não ocorrer mudanças, o exterior será uma máscara que esconderá quem nós somos de verdade. Quando o nosso interior vive Cristo, o nosso exterior aflora, testifica que Cristo reina em nosso coração, que Jesus é o nosso alimento. Qual é a realidade da nossa fé? O que temos oferecido a Deus? Qual o nível do nosso relacionamento com o Pai Todo-Poderoso e Amoroso, que é o nosso Deus? Existem os desanimados na fé em Deus, devido às tempestades da vida, onde acham que Deus não está ouvindo, que Ele não se importa e já estão sem esperança, pois nada acontece. Existem os satisfeitos na fé em Deus, não que não tenham tempestades na vida, mas pela comunhão diária com Deus, confiam na força e na graça de Deus, crendo que Ele é fiel e que fará o melhor para eles. Porém, não vão além, em busca do novo de Deus, mais de Deus, e estão com os talentos e dons enterrados. Existem os despertados na fé em Deus que vão além, por maiores que sejam as lutas, os caminhos, os desafios, os desertos, eles não retrocedem, não desistem, semelhante aos satisfeitos, porém seguem em frente, em busca do novo de Deus, sendo usados com o que Deus tem colocado em suas mãos. Eu convido a todos então, neste momento, a abrirem a palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 6, verso 28 a 38. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 28 ao 38. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Responderam-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito:
deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Louvado seja Deus por essa palavra. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é glorioso, e eu creio que Ele tem muito mais para as nossas vidas, se nós cremos que Ele pode operar, que Ele fará o impossível acontecer. Amém? Acabamos de ler qual deve ser a realidade da vida cristã. Jesus nos ensinando que Ele é o pão que veio do céu para alimentar os aquebrantados de espírito, sendo necessário primeiro em nós a obra da fé submissa a Cristo, que nos fará conhecê-lo mais e mais a cada dia de intimidade com Ele. O primeiro ponto aqui que nós vemos que a cruz, ela é real. Vemos no verso 28 homens querendo fazer a obra de Deus, mas na realidade a grande maioria deles, infelizmente, não conheciam ou tinham intimidade com Deus. Como fazer algo que não conheço, que não tenho experiência? Por isso a obra começa pela fé em Cristo. Meu coração acredita no Salvador, algo que é de dentro para fora. E Jesus rapidamente responde no verso 29 que a obra de Deus consiste em que o homem creia que Deus enviou o seu Filho, Jesus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque tornando-se assim obras mortas, se nós não cremos em Deus, em Jesus. O mundo, ele quer que a realidade da fé seja superficial, sendo que na realidade cristã, ela nasce da profunda comunhão com Deus, no mais profundo do nosso ser, passando pela cruz de Cristo. A Bíblia, Jesus nos ensina que se queremos viver a realidade da fé cristã, cada um carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, Deus não fala no mundo que não teríamos tribulações, mas nos desafia pela fé a crer que superaremos juntos toda e qualquer adversidade. Carregar a cruz demanda fé, negar a si próprio e ter vida com Deus. Carregar a cruz é primeiramente crer no que Deus é e não no que Ele faz. Carregar a cruz é enfrentar o inimigo e glorificar a Deus, seja qual for o dia, o momento, a hora. A cruz de Cristo é real e todo aquele que deseja seguir a Cristo viverá a realidade de uma vida provada, onde pela fé somos aprovados e seguimos em frente, buscando a vontade de Deus e não mais a nossa, porque Cristo vive em nós. Aleluia! Creia cada dia mais que o Senhor tem feito e fará grandes coisas na sua vida e na minha vida. Amém? O segundo ponto, o nosso Deus, Ele é real. Quando estamos desanimados, a realidade é a interferência do de fora para dentro.
pois os olhos naturais fazem um relatório para a nossa mente, projetando que a razão é maior que a fé, onde essa é a realidade do mundo para o homem, diferente da realidade de Deus para o homem. Deus não criou o homem para ser derrotado, mas o homem ali no jardim do Éden se fez derrotado, pois saiu da realidade da comunhão de Deus para a realidade da comunhão do mundo. Que realidade cristã estamos vivendo? A que passa pela cruz ou aquela que pula a cruz de Cristo? O preço a ser pago e que vai para a fase que apenas satisfaça as minhas realidades humanas necessárias. Igreja, de dentro para fora que somos transformados, podemos achar que apenas por fora está bom, mas a estrutura da realidade da nossa fé cristã, ela é do interior, vem de dentro de nós. Igreja, entenda que todo poder vem de Deus. Se Deus faz, Ele é Deus. Caso não faça, Ele continua sendo Deus. Porém, ainda assim, o seguiremos. Foi o que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego declararam. A realidade do mundo era a morte deles, mas a realidade da fé deles mostrou que quem tem a última palavra é Deus. Quem determina é Deus o que vai acontecer. Os amigos de Daniel não desanimaram, saíram do estágio de satisfeitos e foram para um nível de despertados, ou seja, foram além da realidade do homem para viver a realidade de Deus através da fé. No verso 30, vemos pessoas, homens, não querendo entender a resposta de Jesus, do qual Jesus deu no verso 19, o versículo anterior, de que ele era o Messias, o enviado de Deus, e então exigem que ele faça um sinal. Ele havia feito já um sinal, mas aqueles homens não queriam enxergar e nem ver que ele era o prometido de Deus. A realidade da nossa fé muitas vezes é de uma fé surda, que não ouve mais a Deus falar por causa do desânimo, da rotina, por não estar disposto a mudar ou dar um passo de fé, não desejando ir além, querendo negociar com Deus, como aqueles homens no verso 30, nos dê um sinal se tu és realmente o Filho de Deus. Essa fé surda afeta o corpo num todo e nos deixa cego também, onde o capítulo 6 inicia falando sobre a multiplicação dos pães e peixes, e agora aqueles homens querem uma prova de Jesus, um sinal, não queriam escutar e enxergar que Jesus era o Senhor, Jesus é o Senhor e sempre será o nosso Senhor. Deus primeiramente é um Deus de comunhão, um Deus de aliança, um Pai amoroso. Conheçamos quem Ele é e através da graça dele enxergaremos o seu operar, não com os olhos humanos, mas os espirituais, para entender que Deus é real e a realidade dele vive e opera em nós quando lhe damos o green card das nossas vidas. Abre a porta do seu coração, da sua vida para Deus e deixe Ele operar maravilhas cada dia mais no nome de Jesus, amém? Os amigos de Daniel não pediram um sinal, mas eles creram que Deus era real e por fé foram além. Viveram a realidade de Deus e todos ao redor deles conheceram que Deus era real e poderoso.
porque Deus ele é real e ele continua sendo o Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. O terceiro ponto que nós vemos aqui, a comunhão é o termômetro da realidade da fé. Nos versos seguintes, aqueles homens falam do maná, do pão vindo do céu ali no deserto, onde aqueles homens falavam da experiência de outras gerações, mas não queriam viver a sua própria experiência com a realidade apresentada a eles, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus o Messias, Jesus o próprio pão da vida. Jesus novamente reafirma para aqueles homens que ele era o Messias, mas a realidade dos olhos e corações daqueles homens são tomados pela descrença em Jesus, não queriam lhe conhecer ou reconhecer, se comprometer com ele, ou seja, a graça irresistível na vida do homem. E assim, não poderiam e não podem experimentar da experiência de se alimentar do pão da vida. Muito se fala sobre a confiança, mas o homem é um ser desconfiado, que quer sinais, que quer provas, que quer comprovação em cartório. E a fé cristã tem um dos pilares seus a confiança, ou seja, eu acredito que Deus pode mudar o amanhã, e essa deve ser a minha realidade de fé cristã, arraigada no Senhor. Homens de Deus, conforme a palavra, oram e declaram por fé, no nome de Jesus, a cura, a libertação, a restauração, porém é Deus que opera a obra na vida da igreja. Essa deve ser a realidade da fé cristã, de crer que Deus usa os homens, mas quem opera e faz o milagre, o melhor para as nossas vidas, é Ele, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Confiar no Senhor deve ser uma realidade da nossa caminhada cristã. Não é fácil, mas tudo é possível para aquele que crê. Que eu e você possamos crer cada dia mais, que o Senhor tem nos levado a um tempo de graça e de renovo, que possamos estar com os nossos corações aquebrantados para ouvir a voz de Deus e ver o melhor de Deus para as nossas vidas. Jesus diz que Ele é o pão da vida, ou seja, Jesus é aquele que sustenta e nutre a nossa vida espiritual. E essa precisa ser uma realidade na nossa vida cristã. O alimento ele só fará sua função se a nossa atitude for de se alimentar dele, onde a realidade da fé só fará a sua função em nós se nós nos alimentarmos do pão da vida, que é Jesus, o Senhor das nossas vidas, tendo comunhão com Ele, confiando que desertos serão vencidos e pela fé iremos além do que jamais pensamos ou imaginamos, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali diante a fornalha. O Senhor os livrou, o Senhor cuidou e eles foram vitoriosos porque acreditaram no impossível de Deus. Louvado seja o Senhor. Que possamos nos alimentar do pão da vida que é Cristo, pois é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos renova, e Ele é rico em misericórdia, em graça, em perdão, em paz, em amor e alegria. Onde assim essa realidade de dieta cristã, de alimentação cristã, será receber dias extraordinários do novo de Deus e do sobrenatural de Deus nas nossas vidas pela fé, que Deus é real. Se Ele faz o milagre, Ele é Deus. Se caso não o faça, ainda continua
sendo Deus. Muitos que ouviram Jesus no final deste capítulo 6, que estavam seguindo a Ele, ouvindo Ele, deixaram de seguir a Jesus, abandonaram a Jesus, não desejaram mais andar com Jesus, pois a realidade deles era a realidade do mundo e não a realidade que Cristo ofereceu a eles e oferece hoje a todos nós. Jesus lá na cruz não nos abandonou, mas nos amou, pagou o alto preço pelos nossos pecados e nos deu a salvação. Meu irmão, minha irmã, igreja, não desanime, busque mais e mais a presença do Senhor, busque mais de Deus, não pare de subir a escada da fé cristã, persista, caminhe com o Senhor, seja ousado e ousado em Deus e que possamos nos alimentar cada dia mais do pão divino para seguir o caminho, a verdade e a vida eterna. Creia que o Senhor cada dia mais irá te sustentar, te fortalecer, porque Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele quer cada dia mais se aliançar com os seus filhos, que possamos abrir os nossos corações e ter plena comunhão com o Senhor, acreditar, crer e viver a realidade de uma vida transformada plenamente pela graça e poder do Senhor sobre as nossas vidas. Como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora eu sou nova criatura e Jesus Cristo reina em meu coração. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te leve a entender cada dia mais o propósito dele na tua vida, que você não tenha dúvida do que Deus tem para você, que você não tenha dúvida da sua fé, que você não tenha dúvida que a cruz ela é real, que a necessidade de carregarmos a cruz, porque temos uma missão. Cristo carregou a cruz dele, Cristo cumpriu a missão dele e nos é delegado: ide pregai o evangelho a toda criatura. Sede meus imitadores. Cada dia mais que Deus derrame um tempo novo, um tempo de graça sobre as nossas vidas e que possamos viver plenamente essa realidade que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, chamado Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra possa te sustentar, porque Cristo ele é o pão da vida, e que possamos caminhar juntos cada dia mais, olhando para o alto e sabendo que é de lá que vem o nosso socorro, porque o Senhor sabe das nossas lutas, mas Ele também sabe que nós podemos cada dia mais melhorar, superar, porque Ele nos abençoa e Ele é conosco a cada manhã. Amém? Deus te abençoe com toda sorte de bênção, que você não desanime, mas que você se levante, experimente cada dia mais deste Deus maravilhoso sobre a sua vida. Amém? Oremos então gratos ao Pai. Senhor Jesus, graças te damos por essa palavra, a tua palavra que é vida, a tua palavra que nos alimenta e nos sustenta. Que o Senhor esteja olhando para cada coração, para cada vida, trazendo um ânimo novo, uma alegria nova. Que sejamos cada dia mais renovados, fortalecidos pela tua presença e pela tua palavra. Clamamos que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas e que possamos reconhecer cada dia mais que devemos carregar a cruz, a missão que tu nos deste, e te obedecer, fazer com todo amor, com todo carinho, o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Ó Deus, leva-nos a um tempo de graça, leva-nos, ó Deus, cada dia mais a uma intimidade maior contigo, e que possamos, ó Deus, nos alimentar, ó, do pão da vida que és tu. Obrigado pela vida dos nossos irmãos,
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em comunhão na Tua presença. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. E nesta hora em especial eu clamo a Ti pela vida dos nossos irmãos que têm clamado pela cura do Senhor. Que eles sejam, ó Pai, tocados, ó Pai, que eles sejam sarados no nome de Jesus, o nosso Deus, o Jeová Rafá. Deus, olha para a vida dos nossos irmãos que têm clamado a Ti pela questão financeira, pela questão profissional, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, do Teu sustento, trazendo provisão sobre a vida dos nossos irmãos e que portas novas de emprego sejam abertas para a louvor e glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação, o nosso Brasil, Senhor, que tudo o Teu nome possa ser glorificado nesta nação e que todos os princípios contrários a Ti sejam agora repreendidos no nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, concede-nos um domingo excelente na Tua presença, em comunhão com os nossos e com o Senhor, e que logo mais no culto à noite possamos celebrar, glorificar a Ti, Senhor, porque é tempo, Senhor, de alegria, porque estaremos ali celebrando a Santa Ceia, um momento único, Senhor, de comunhão pleno contigo, de se aliançar contigo. Oh, louvado seja o Teu nome. Se conosco, Pai, cada dia mais, hoje e sempre, no nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso e recheado das bênçãos de Deus. E logo mais temos juntos um momento único, um momento de celebração da Santa Ceia. Estejamos lá juntos às 18 horas no nome do Senhor Jesus, amém? Fique na paz, o Senhor Deus te abençoe, um excelente domingo. Obrigado pela companhia, oh, louvado seja o Senhor hoje e sempre, amém. Tchau. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se
sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus.